Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Meu irmão, você foi quando em outros tempos alegrá-lo era o que eu queria. Eu gostaria que Deus outro escolhesse para vir cumprir esta missão. Tal tarefa eu não queria. Era o meu lar. Destruição, dor e ruína atormentam o meu ser. Muitos inocentes sofrem por orgulho você ter. Meu irmão, você foi porque o seu povo quer ferir. Deixe meu povo ir, disse o Senhor. Meu irmão, você foi porque com seu ódio me atingir é o que queria. Estou endurecido, não importa o que possa me custar. Vou assim agir, nunca deixarei seu povo ir. Disse o Senhor. Não deixarei, se meu
Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa terceira lição do terceiro trimestre de 2022. Êxodo capítulos 8 e 9, as primeiras pragas. Nosso texto áureo está em Êxodo capítulo 8, versículo 5. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: estende a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faze subir as rãs sobre a terra do Egito. Nossa verdade prática nos fala que as pragas foram sinais e maravilhas que revelaram não apenas o poder, mas também o senhorio de Deus sobre o universo. A leitura bíblica para estudo está no livro de Êxodo, capítulo 8, versículos 1 a 15. Na introdução do nosso comentário, nós veremos uma sequência da segunda à sétima pragas, pois já falamos da primeira praga, as águas transformadas em sangue. A praga das rãs é a última daquelas que os magos do Egito conseguiram imitar, e junto com a praga dos piolhos, são as últimas que atingem tanto egípcios quanto hebreus. Isso pode parecer surpreendente. Não foram todas as pragas das quais os hebreus ficaram protegidos. Então, pelo menos as 3 primeiras pragas acabaram afetando também os israelitas, os hebreus. Isso leva o povo egípcio a reconhecer o grande poder de Deus que eles não podem imitar e que estabelece um limite invisível entre egípcios e hebreus, de modo que as pragas passam a alcançar somente os egípcios. Isso intensifica o juízo divino sobre o Egito e evidencia a falsidade dos seus deuses pagãos. Portanto, a primeira praga, das águas do Nilo, o grande Nilo que abastecia todo o Egito, a praga delas transformadas em sangue, trazendo muitos problemas para todo o povo, pois durante uma semana eles não podiam utilizar a água dos rios e tiveram que cavar poços, como nós chamaríamos em alguns lugares do Brasil, cacimbas, para tentar atingir as águas subterrâneas que não dependessem do rio Nilo. Isso certamente deve ter causado transtorno em toda a nação. Afinal, o rio Nilo ele era tão importante para os egípcios que ele era considerado um deus. Sim, ele era considerado uma divindade, como vemos aqui na representação desta figura antiga encontrada no Egito. Ele representava não apenas um curso d'água, mas sim uma própria divindade. Então, esta primeira praga, nós já falamos na semana passada, passaremos agora a falar sobre as demais, da segunda à sétima. A primeira praga, das rãs e dos piolhos, foi um duro golpe na deusa da fertilidade e do parto, chamada de Hecate, ou, em outras traduções, de Heket. A sua imagem tinha a cabeça de uma rã. O panteão egípcio, ou seja, o grupo de deuses egípcios, vai sendo aos poucos, gradativamente, escarnecido pelo poder de Deus. Aqui temos uma representação dessa deusa Rã, que era considerada a deusa da fertilidade e também do parto. O primeiro item nos fala sobre o impacto no Egito. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa, no teu quarto de dormir, sobre teu leito, nas casas dos teus oficiais, sobre o teu povo, nos teus fornos e amassadeiras. Ou seja, em todos os lugares importantes do Egito, as rãs iriam aparecer. A praga das rãs é a segunda e infelicitou por completo a vida dos egípcios. Afinal, não poupou ninguém. Desde os pobres até os ricos, as rãs invadiram todos os lugares, todas as moradias do Egito, tanto dos mais humildes até os mais elevados. Por isso que a Bíblia fala inclusive dos teus oficiais. Foram invadidas por rãs. Lembrando que para eles as rãs eram algo sagrado. Então era difícil até mesmo para eles matar esses animais. As casas, dormitórios, camas, até os instrumentos das cozinhas. Por 3 vezes os oficiais de Faraó são mencionados, significando que até as pessoas ricas e importantes do Egito foram afetadas por essa praga. Claro que as rãs não eram perigosas, venenosas, mas eram repugnantes e eram tidas por objetos de adoração, portanto, não poderiam ser mortas. Imaginemos a angústia do coração dos egípcios quando, ao andar ou abrir uma porta,
esmagava até sem querer uma dessas criaturas que eles consideravam sagradas. Na primeira praga é dito que o rio cheirava mal. Agora, o que estava cheirando mal era toda a terra, pelo próprio odor das rãs, quanto também pelo cheiro que elas deixaram quando, uma semana depois, morreram. O Egito inteiro estava sob castigo, sob julgamento. É a última vez que nós vemos Faraó e seus magos conseguindo, de alguma maneira, fazer com que aquelas pragas pudessem ser imitadas. Os magos do Egito conseguiram imitar até esta praga. Eles conseguiram imitar as 2 primeiras pragas, mas a partir daí não conseguiram mais. Portanto, esta praga das rãs, ela nos mostra que Deus tinha todo o controle sobre a natureza. Mostrava também que os deuses do Egito não eram poderosos como eles imaginavam. Obviamente, eles devem ter feito clamores e sacrifícios a esta deusa rã, mas nada adiantou, pois as rãs continuaram por vários dias a assolar toda a terra do Egito. A praga dos piolhos é a terceira das pragas que Deus lançou sobre o Egito. Todo o pó da terra se transformou em piolhos. É uma maneira figurada de dizer que era uma quantidade muito grande. Era como se fosse o pó da terra. Assim como ele é incalculável, ninguém poderia calcular a enorme quantidade de piolhos. Deus, com isso, estava humilhando quem? O deus egípcio do deserto, Sete. Aqui representado, nesta gravura, representado por uma pessoa com a cabeça de chacal. Então, para os egípcios, Sete tinha o poder do deserto e controlava, entre outras coisas, os piolhos. Mas em vão eles devem ter pedido a este Deus que retirasse deles aquela praga, pois ela não vinha de Sete, vinha do próprio Deus, e o Deus dos escravos, o Deus dos israelitas. E a reação de Faraó a essas 3 primeiras pragas? Chamou a Moisés e Arão e lhes disse: rogai ao Senhor, rogai a Deus, que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Isso daqui parece o liberalismo teológico. É aquela corrente teológica que tenta naturalizar o milagre. Tenta dizer que esses milagres relatados na Bíblia, na verdade, não foram milagres reais. Eram apenas metáforas, figuras de linguagem. É uma tentativa de desacreditar o milagre. É dizer que todas essas maravilhas podem ser explicadas através da ciência, dos fenômenos naturais. Será que não é assim hoje em dia também? Em nome da ciência, muitos estão rejeitando as coisas de Deus. Muitos estão deixando de lado as maravilhas, os milagres e os sinais e se tornando cada vez mais racionais e lógicos. Porém, a racionalidade e a lógica, embora elas tenham seu valor, elas não podem suprir a nossa alma. Elas não podem resolver a nossa situação com Deus. O próprio Faraó, porém, não via esses fenômenos como coisas naturais. Ele admitia, a partir dessa praga, que havia uma divindade, um Deus por trás disso. Um Deus que ele nunca tinha conhecido. Um Deus que não era nenhum dos deuses do Egito. Ele admite claramente que as rãs foram enviadas pelo Senhor. Elas vieram sob o comando de Moisés e morreram somente após a palavra de Moisés, então não poderia ser explicado como algo comum e acidental. Faraó estava convencido que Deus enviara as rãs e somente ele poderia expulsá-las. Por isso, ele fala a Moisés e Arão daquela maneira. E Deus responde ao clamor de Moisés, matando as rãs. Ele não as fez voltar para o rio, mas matou-as. Significava que onde elas estivessem, elas morreram por todo o Egito, deixando fedor, deixando sujeira. Deus deixava uma lembrança do juízo que tinha lançado. Mas Faraó não cumpre sua promessa de deixar ir o povo. Ele vai se mostrando um pecador endurecido e impenitente. Assim também tem muitas pessoas hoje, que Deus lança sobre elas os seus castigos, as suas pragas, aperta-lhes, digamos, em volta, e elas num primeiro momento se quebrantam. Porém, quando passa aquela dificuldade, aquela aflição, elas logo se endurecem novamente. Mas chega um ponto que não há mais volta, não há mais como
conciliar. É o ponto de ruptura. Faraó estava se aproximando desse ponto. Ele ainda não sabia que a sua dureza de coração ia lhe custar todo o seu reino e também a sua própria carne, o seu próprio filho. Deus estava mostrando também a falsidade dos deuses egípcios. Estava mostrando que aquelas grandes estátuas de pedra cultuadas pelo povo durante séculos, na verdade, nada podiam fazer. Mesmo assim, Faraó resistia. Assim também acontece hoje na vida de pessoas que em momentos difíceis pedem orações, fazem promessas, votos a Deus e depois de abençoadas e socorridas pela misericórdia divina, desaparecem, se esquecem das promessas e dos votos. Passa-se um momento de aflição e eles se esquecem que Deus existe, que Deus foi misericordioso com eles. Alguém poderia dizer, mas Deus não sabia que aquela pessoa não iria corresponder ao seu amor e à sua misericórdia? Sim, Deus sabia disso. No entanto, mesmo assim, Deus dá oportunidade para que depois ninguém possa reclamar. Ninguém possa dizer que Deus não foi amoroso e misericordioso com a sua vida. No terceiro item, nós vemos o reconhecimento dos magos de Faraó ao dizerem: isto é o dedo de Deus. Eles fracassaram em repetir o sinal da terceira praga. Eles não conseguiram reproduzir os piolhos como tinham reproduzido as águas feitas em sangue e as rãs. Agora, eles reconheciam que havia um poder maior do que tudo que eles já conheciam. E dizem, isto é o dedo de Deus. Ou até mesmo naquele sentido de dizer, isto é só o começo. Isto é apenas o dedo, ainda não é a mão. A partir desse momento, Deus impede que o poder satânico que agia através deles se manifestasse. Parece absurdo, mas até mesmo o poder do maligno está no controle de Deus. E quando Deus quer, ele não funciona. Essa metáfora foi usada pelos magos do Egito. Isto é o dedo de Deus. Eles reconheceram que o que acontecia ali era resultado de um poder superior a tudo quanto já tinham visto. Assim eles vão repetir lá na frente, agora se referindo à mão. E também encontramos essa expressão do dedo de Deus, que significa o poder de Deus, no episódio das Tábuas da Lei, no Salmo 8, versículo 3, Lucas 11, versículo 20. Assim como fazemos nossos atos e atividades através de nossos dedos, há uma clara indicação de que Deus estava pessoalmente fazendo algo na terra do Egito. Mesmo assim, Faraó endurece o coração e se recusa a submeter a Deus. E quantos faraós não existem hoje em dia? Quantas pessoas com seu coração endurecido? Deus lhes concede bênçãos, livramentos, misericórdias, e mesmo assim eles se recusam a se dobrar diante de Deus. Mas o seu fim será triste, porque no momento certo as pragas de Deus virão de tal maneira que não haverá mais chance de arrependimento. Vamos ao segundo tópico da nossa lição: as moscas e peste nos animais. A palavra hebraica para enxame de moscas ou enxame de insetos ocorre apenas neste parágrafo e em 2 salmos que mencionam essa praga. Salmo 78, versículo 45, Salmo 105, versículo 31. Então, esta foi a aflição seguinte que se espalhou por todo o Egito. Enxames incontroláveis de insetos, de moscas, que atormentavam os egípcios. Porém, não atingiram Israel. Diferente das 2 primeiras pragas, a praga das moscas ou dos insetos não atingiu os israelitas. Daqui para frente, o cuidado de Deus pouparia Israel das últimas 7 pragas. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo, povo egípcio. Amanhã se dará este sinal. Aprendemos então que não significa que o povo de Deus nunca lhe vai sofrer os problemas e tribulações comuns às demais pessoas. Nós também somos atingidos pelos problemas à nossa volta. Mas isso prova que Deus, quando quer, e por razões que só Ele sabe, Ele consegue livrar o seu povo. Então, nós aprendemos que devemos confiar em Deus sempre. Se Ele quiser nos livrar, Ele nos livrará. Se Ele não quiser, ainda assim somos dele. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Nós aprendemos essa lição de forma muito importante durante os últimos 2 anos da pandemia de Covid.
Muitos servos fiéis de Deus foram atingidos por essa pandemia, por esse vírus. Alguns até perderam a sua vida, outros perderam a saúde, mas outros foram livrados dela. Por que isso? Só Deus é quem sabe. O que sabemos com certeza é que podemos e devemos confiar em Deus e pedir a Ele a sua proteção, o seu livramento, para que não nos deixe atingir pelas pragas que ocorrem neste mundo tenebroso. O livramento e proteção de Israel não era por acaso, não era sorte, era uma intervenção divina. Deus, ele deixa bem claro: farei distinção entre o teu povo, Faraó, e o meu povo. Distinção significa diferença, separação. Aprendemos então que o povo de Deus é um povo diferente, é um povo separado. Isso deixava mais do que claro que nada ali era coincidência, não eram eventos naturais, não era simplesmente má sorte. A graça de Deus se manifestou criando uma espécie de parede invisível que protegia a terra de Gósen, onde habitavam os hebreus, os descendentes de Israel. Como Deus fez isso? Não sabemos. O certo é que ele fez. E a partir dessa terceira praga, não mais foram atingidos os israelitas. E após os enxames de moscas, agora vem a praga nos animais. Todos os animais são atingidos por ela, mas apenas os animais egípcios: bois, ovelhas, cabritos, carneiros, camelos, cavalos, que não eram simples animais. Eles forneciam toda a economia, toda a agricultura egípcia dependia também, até a própria defesa do Egito dependia daquilo. E agora todos eles são atingidos de forma indistinta. O impacto no Egito. Deus avisa a Faraó: eis que a mão do Senhor será sobre teu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, jumentos, camelos, o gado e ovelhas, com pestilência gravíssima. Ou, na nossa língua portuguesa, com praga braba, com peste braba, com doença que não tem cura. Com isso, a economia e o sustento doméstico do Egito foram abalados até os seus alicerces, pois os animais, como sabemos, eles servem não apenas para alimento, mas também para transporte, vestimentas, fabricação até mesmo de ferramentas, e aqui eu incluiria até mesmo a defesa. Sim, pois os exércitos egípcios, eles dependiam, por exemplo, de cavalos e camelos para se deslocar, para defender as fronteiras do Egito. Do ponto de vista econômico e também social, foi algo desastroso. Não somente um desastre comum, mas algo catastrófico, algo que está além da capacidade de recuperação daquele povo. No aspecto religioso, era humilhante porque a maioria desses animais eram adorados no Egito. Como nós sabemos, os deuses egípcios eles eram uma mistura de corpos humanos e cabeça de animal. Então, todos aqueles animais tinham o seu correspondente no panteão egípcio. No entanto, todos eles foram atingidos por igual. Era como se Deus dissesse: não adianta, todos eles não passam de falsos deuses. A praga da peste dos animais, é bom repetir, só atingiu os rebanhos egípcios. Os rebanhos dos israelitas que estavam na terra de Gósen nada sofreram. Como Deus fez isso? Como a peste atingiu toda a terra do Egito, mas não a terra de Gósen? Só Deus é quem sabe. O certo é que isso aconteceu e foi notado pelos egípcios. Lembrando que o próprio Faraó era dono de muitos rebanhos. Era como se Moisés dissesse: Faraó, você não está deixando que o povo que é propriedade de Deus vá embora. Então Deus vai destruir a tua propriedade, o teu rebanho, a tua riqueza. Imagine todos aqueles corpos de animais apodrecendo ao ar livre, aves de rapina vindo sobre eles. Eram tantos que não havia como enterrar. E com isso, o mau cheiro inundando o Egito. O cheiro da morte estava por todo o Egito. A morte que eles tinham semeado durante séculos entre o povo israelita, agora estava vindo sobre eles. A mão do Senhor foi contra toda a terra do Egito.
Com isso, nós aprendemos que Deus, ele sabe se vingar. Ele sabe, na hora certa, do jeito certo, na medida certa, cobrar de todos aqueles que, de alguma maneira, afrontaram o seu santo nome, prejudicaram os seus servos, se comportaram de forma ímpia e cruel contra eles. Podemos então confiar que a vingança de Deus, ela é certa e na medida certa. A mão do Senhor será sobre o teu gado. Anteriormente o texto tinha falado do dedo de Deus, expressão utilizada pelos magos egípcios para dizer: isso está além do nosso poder, isto é o dedo de Deus. Isso é referência agora não ao dedo, mas à mão, o que mostrava que as coisas só pioravam e se agravavam, devastando o Egito à medida que Faraó endurecia seu coração. Ele poderia ter acabado por ali toda aquela destruição, mas a sua teimosia, o seu orgulho, o seu coração duro fez com que a situação sobre ele só piorasse cada vez mais. Deus, ele é misericordioso, apesar de todas as aflições que ele estava permitindo que o Egito passasse, ele estava dando a cada uma daquelas pragas uma oportunidade de Faraó se arrepender. Não necessariamente se converter a Deus, mas libertar o povo, que era isso que Deus queria. No entanto, o orgulho e o coração duro de Faraó foram a ruína não apenas dele, mas de todo o Egito. Nesta praga da peste dos animais, Faraó propõe uma negociação, uma barganha. Chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: Ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Vejam só, o que Deus exigia era a libertação total do povo. Era que o povo pudesse sair da terra do Egito. Faraó então tenta negociar com Deus através de Moisés e Arão. Eu vou conceder algo a vocês. Eu vou ser generoso. Vocês podem servir ao Deus de vocês, mas aqui na terra do Egito. Não era isso que Deus queria. Somente o fato de Faraó achar que poderia negociar com Deus já mostra quanto ele era orgulho e prepotente. Vejam só a situação dele. Ele estava querendo negociar com uma divindade. Ora, para uma divindade você não negocia, você se submete a ela. A reação de Faraó nesse caso se manifesta em duas ofertas a Moisés, nos versículos 25 e 28. No primeiro, eu não vou libertar vocês, mas permitirei que vocês adorem o Deus de vocês, aqui mesmo na terra do Egito. Era como se Faraó dissesse: não precisa sair do Egito. Adore a Deus aqui mesmo. Sirva ao Deus de vocês, mas seja um dos nossos. Sirva a Deus, mas continue no mundo, na prostituição, na embriaguez, nos velhos hábitos. Essa é a proposta do inimigo das nossas almas. Você quer servir a Deus? Tudo bem, mas não precisa ser um fanático religioso. Sirva a Deus do seu jeito. Quantas vezes não ouvimos, até mesmo pregadores de renome, falarem esse tipo de proposta? Moisés diz que isso seria impossível. Não era possível servir a Deus no Egito. Da mesma forma que Faraó, Satanás, ele também não quer os crentes comprometidos com Deus. Ele quer os crentes comprometidos com seu sistema, com o mundo. Ele quer um cristianismo mundano, um cristianismo sem sabor, sem brilho, um cristianismo que não incomode o mundo e assim não será incomodado pelo mundo que nos cerca. Assim como o Faraó, o inimigo das nossas almas, propõe coisas que aparentemente são generosas. Vamos conciliar, vamos cada um ceder um pouco e assim nós chegaremos num acordo. Porém, nas coisas de Deus não há acordo possível. Ou é servir a Deus ou servir ao mundo. Não há meio termo. A segunda oferta de Faraó está no versículo 28. A primeira foi negada, ele tenta de novo. Deixar-vos ir. Deixarei que vocês vão. Somente que indo, não vades longe. Não se afastem do Egito. Por trás dessa oferta, aparentemente razoável, estava a sugestão de não exagerar. Era como se ele dissesse: não radicalizem, não sejam fanáticos. Não é dessa maneira que muitos falam para nós hoje? Para que orar tanto assim? Para que congregar mais de uma vez na semana? Por que ir tanto na igreja? E assim por diante. Para que ler tanto a Bíblia?
Parece que alguns hoje aderiram a essa proposta. Em vez de consagrarem a vida e se separarem para Deus, tentam servi-lo o mais perto possível do mundo. Em uma geração descomprometida, parece que essa proposta de não ir muito fundo, não ir muito profundamente nas coisas de Deus, é uma proposta muito tentadora. Não seja um fanático religioso. Por que não ser um cristão antenado com o mundo? E assim por diante. Mas Moisés percebeu as armadilhas, as sutilezas que estavam nas propostas de Faraó. Mas nós, será que percebemos? Ou estamos nos deixando levar pelo canto de sereia da aparente conciliação deste mundo? Será que em nome da tolerância religiosa nós não estamos sacrificando os nossos princípios cristãos? É algo que devemos sempre nos preocupar. No terceiro e último tópico, as úlceras e saraivas. Entre as 10 pragas, a das úlceras é humilhante, e a da saraiva é não apenas a mais longa das narrativas das pragas, mas também a que é antecedida pelo mais longo de todos os avisos. A praga das úlceras, ela atingia a deusa Sekhmet, que era considerada a deusa das curas entre os egípcios. Era representada por uma mulher com um rosto de pantera. Então veja que com essa praga ficava claro que essa deusa não tinha poder algum. E os egípcios, com essas pragas de úlceras, eles também se sentiam não apenas contaminados materialmente, mas também impuros cerimonialmente. Naquele estado, eles não podiam, por exemplo, ir aos seus templos para adorar seus deuses, pois aquelas úlceras era considerado um tipo de lepra, um tipo de sujeira ritual que os impossibilitava de adorar os seus deuses. Êxodo 9:11 nos fala que os magos não podiam permanecer diante de Moisés. Ou, em outras traduções, eles não conseguiam ficar em pé diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Nós podemos imaginar a situação desses magos, cheios de feridas, cheios de tumores, enquanto que Moisés e Arão estavam muito bem, obrigado, diante deles, sem nenhum tumor, sem nenhuma ferida. Que situação desgraçada e lamentável! Quanta humilhação! O próprio faraó estava repleto de tumores. Enquanto isso, os escravos israelitas estavam sem nenhum tumor. Isso era uma total subversão de tudo que eles acreditavam, de tudo que eles já tinham aprendido ao longo da sua vida. Como isso estava acontecendo? Era uma total inversão dos valores egípcios. Mas Deus, ele faz assim. Ele muda todas as situações e confunde os sábios e entendidos. Portanto, os magos, chamados à presença de Faraó para tomar satisfação daquela situação, não conseguiam sequer permanecer ali devido aos incômodos dos tumores. Não havia poder neles para realizar nenhum tipo de encantamento que anulasse os efeitos dessa praga nem sobre eles mesmos. Não podiam curar nem a si mesmos, quanto mais as do povo. Era como se Deus dissesse aos magos: os deuses de vocês são uma fraude, são fraudulentos, são deuses falsos, não podem fazer nada. Eu toco na própria pele de vocês, sem que esses deuses possam evitar nem protegê-los. Que contraste com o episódio de Jó, quando para tocar na sua pele, Satanás teve que primeiro pedir permissão a Deus. Aprendemos que o maligno, ele não pode fazer tudo o que ele quer, enquanto que Deus pode fazer tudo o que ele quiser, em termos de castigar o homem, sem pedir permissão a nada nem a ninguém. Quanta diferença entre a criatura e o Criador. Mesmo que seja uma criatura rebelde, rebelada como Satanás, mas ainda assim ele precisa da permissão do Criador. Essa incapacidade dos magos egípcios de poderem fazer alguma coisa, em vez de comover o coração de Faraó, o endureceu mais ainda. O Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Somente o Deus dos Hebreus é o verdadeiro protetor e guarda de Israel. Aquele que protege pode livrar de todo o mal. Os magos do Egito estavam impotentes,
cerimonialmente impuros, pois as suas feridas e tumores até mesmo os incapacitavam cerimonialmente a participar dos rituais. Deus estava chamando os homens a abandonarem a idolatria e se converterem à fé verdadeira. Isso se repete ao longo da história, até mesmo em nossos dias. Deus permite a doença, a pestilência, de várias formas, como maneira de chamar a atenção dos homens e dizer: se voltem para Deus, se arrependam, se convertam. Chegamos agora à praga da saraiva. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo que tens no campo. Todo homem e todo animal que se acharem no campo e não se recolherem à casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. A praga da saraiva, ela tinha uma intensidade, uma amplitude nunca antes vista. Ninguém estaria salvo, nem homens, nem animais, nem construções e nem a vegetação. O verso 25 diz que as pedras eram tão grandes que mataram pessoas no campo, quebraram árvores, destruíram as lavouras. Foi algo que nunca tinha acontecido na história do Egito. Mas é bom lembrar que Deus avisa. Deus, ele não lança nada sem primeiro avisar. Nos versículos 13 em diante do capítulo 8, do capítulo 9, nós encontramos Deus avisando primeiro a Faraó. Deus, através de Moisés, fala mais uma vez a Faraó: deixa ir o meu povo para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e teus servos e teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido a minha mão para ferir a ti e ao teu povo com pestilência, para que sejas destruído na terra. Para isso eu te mantive, para mostrar o meu poder em ti, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Deus estava se tornando conhecido às nações através do Egito. Por 400 anos, ninguém tinha ouvido falar do Deus de Abraão, do Deus de Isaque e do Deus de Jacó. Mas agora Deus estava se manifestando através das pragas no Egito. Com certeza os viajantes, os mercadores que iam e vinham do Egito levaram por outros países esta notícia de que um novo Deus, estava humilhando os deuses egípcios. E agora Deus avisa a Faraó: tu ainda te exaltas contra o meu povo para não deixar ir? Ou, em outras palavras, como você tem coragem de resistir? Por que você não se dobra? Eis que amanhã, por este tempo, ou seja, no dia seguinte, Deus avisa num dia, deixando claro, no dia seguinte viria chuva de saraiva, de pedras, que nunca houve do Egito desde o dia da sua criação até agora. E Deus avisa: recolhe teu gado, recolhe tudo que tens no campo. Todos que não estiverem recolhidos nas casas, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Veja, portanto, que nos relata a Bíblia, no versículo 20 do capítulo 9, quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, obedeceu, guardou os seus animais e seus empregados nas casas, mas outros não. Outros não prestaram atenção, não deram ouvidos à advertência através de Moisés. Deus então fala a Moisés: estende a tua mão para o céu e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado. E assim Moisés fez. Estendeu a sua mão com o seu cajado, com a sua vara, para o céu, na direção do céu. E Deus mandou trovões, saraiva e fogo correndo pela terra. Deus fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, tão grave que nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. A Bíblia nos relata que a saraiva feriu em toda a terra do Egito todos, homens e animais. Todos que não estavam protegidos foram feridos e morreram. E também as plantações. Mas ela deixa um detalhe no versículo 26. Na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não houve saraiva. Veja como Deus, ele é poderoso tanto para enviar as grandes pragas, quanto também para proteger os seus servos. A saraiva foi algo nunca antes visto na terra do Egito. Pedras misturadas com fogo, trovões, nuvens escuras, que devem ter aterrorizado todos, homens e animais. Não havia proteção
a não ser dentro das construções, e talvez até somente as construções mais fortes. O Egito foi destruído em sua estrutura, em sua agricultura, que já não estava lá essas coisas. Não era Faraó nem seus deuses que controlavam a terra, mostrava a praga da Saraiva. Era o Deus único e verdadeiro, Yahvé. Não há nada que se assemelhe a mim em toda a terra, disse ele. Deus é incomparável. O versículo 23 também deixa transparecer que junto com a chuva de granizo houve uma violenta tempestade elétrica, pois a Bíblia menciona fogo, algo que também costuma acontecer em climas quentes no deserto. Tempestades de raios. Talvez seja isso que a Bíblia chama de fogo. Ou, quem sabe, fogo mesmo. O certo é que foi algo tremendo, que todos aqueles que não estavam protegidos nas construções, nas casas, morreram. As plantações, as principais plantações foram destruídas. No Êxodo, Deus faz chover dos céus tanto o granizo que mata, quanto o maná que traz a vida. Então, de Deus é que vem tanto o bem quanto o mal. Uma parte inocente e bela da criação, no caso os animais e as plantações, experimenta os efeitos do pecado humano. Infelizmente, os efeitos do pecado não ficam só naqueles que os praticam. Infelizmente, atingem outras pessoas em volta também. O pecado, ele é tão amplo que atinge não apenas a pessoa que o pratica, mas também aqueles que estão em volta. E a reação de Faraó sobre isso? Faraó, nos diz a Bíblia, aqui no capítulo 9, versículo 27. Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse-lhes: Eu pequei, esta vez pequei. O Senhor é justo, mas eu e meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus nem Saraiva. Eu vos deixarei ir, não ficareis mais aqui. Parecia que finalmente o bom senso tinha entrado no coração de Faraó. E Moisés responde: Saindo da cidade, estenderei as minhas mãos para o céu. Os trovões cessarão, não haverá mais Saraiva. Mas quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor. Moisés estava dizendo para Faraó e toda a sua corte: Eu sei que não é verdadeiro esse arrependimento de vocês. Ele também relata que o linho e a cevada foram feridos, mas não o trigo e o centeio. Veja que apesar de toda a destruição, ainda havia lavouras, que sobreviveram à praga da Saraiva. Aprendemos aí que mesmo quando Deus envia a destruição e o caos, Ele é misericordioso. E assim aconteceu. Moisés estende as suas mãos para o céu e a Saraiva cessou. Mas, vendo Faraó que cessou a chuva e a Saraiva e os trovões, pecou ainda mais. Endureceu seu coração, ele e seus servos. Então não foi apenas ele. Assim o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Deus tinha avisado: eu vou cessar a Saraiva, mas Faraó não vai deixar vocês irem. Veja, portanto, que esta falsa contrição de Faraó, quando ele fala eu pequei, parece um arrependimento sincero. Mas Saul e Judas Iscariotes também usaram essa frase. Reconhecer o pecado não é tudo, mas se afastar do pecado, isso sim é que faz diferença na vida da pessoa. Quando Moisés estende as suas mãos e cessam os trovões, a chuva e a Saraiva, Faraó retorna à sua velha atitude. Como um hábil político, admite sua culpa quando era conveniente ser culpado, mas logo é dito que continuou a pecar. Qualquer arrependimento que não diminua nosso impulso de cometer o mesmo pecado não é um arrependimento verdadeiro. O arrependimento, se autêntico, ele abrange duas coisas: tristeza por causa do pecado e desejo de uma completa mudança de vida. Por isso que a palavra arrependimento no Novo Testamento, ela vem do grego metanoia, que significa mudança de mente, mudança de mentalidade. Não basta mudar o corpo, tem que mudar a sua mente, tem que mudar por dentro. A aplicação pessoal nos fala que se não fosse o grande amor de Deus e seu glorioso poder, Satanás nunca teria nos deixado sair do Egito. Reconheçamos e glorifiquemos a Deus por sua grande salvação nas nossas vidas e por seu glorioso poder que vence e nos liberta.
do inferno e do pecado. Esse, portanto, é um breve resumo da nossa lição e na sua escola dominical você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo e leve a boa semente aos corações de outras pessoas. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.